Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Editora Órbita. É um prazer ter a sua companhia aqui comigo. Nosso tema de hoje, recomposição das aprendizagens, uma das principais pautas da educação básica brasileira nos últimos anos. Mais do que recuperar conteúdos não aprendidos, a recomposição busca garantir que todos os estudantes tenham oportunidades reais de desenvolver as habilidades e competências essenciais previstas pela BNCC, considerando assim os seus diferentes percursos de aprendizagem. Nos anos iniciais, esse desafio ganha especial relevância por envolver processos estruturantes, como alfabetização, leitura, produção escrita e letramento matemático. E é nesse contexto que nós vamos conversar hoje, como a avaliação diagnóstica, o planejamento pedagógico, a mediação docente e os materiais didáticos de qualidade tornam-se elementos fundamentais para assegurar o direito de aprender de todos os estudantes. O que caracteriza uma estratégia efetiva de recomposição das aprendizagens? Quais são os principais desafios encontrados pelas escolas e pelos professores da rede pública? E de que forma os materiais didáticos podem contribuir para esse processo? Eu sou Carol Ferrari, pedagoga e jornalista, e recebo em nosso estúdio hoje duas educadoras que vão nos auxiliar a responder essas questões complexas e, ao mesmo tempo, tão elementares. Estou aqui hoje com Cristina Tavares. Vou fazer uma breve descrição aqui da sua formação e do trabalho que você realiza. A Cris é pós-doutora em Educação pela FEUSP e Ensino para Ciências da Saúde na Unifesp, doutora e mestre em Educação pela PUC São Paulo, participa constantemente de grupos de estudo e pesquisa voltados à avaliação, práticas pedagógicas, formação docente e currículo. Muito bom ter você aqui, Cris. Estou feliz também, bom demais. Natana Silva, professora de língua portuguesa e produção textual, argumentação, atuando na área da educação há 13 anos e apaixonada por livros, textos e sala de aula. Nath, é um prazer ter você aqui com a gente também. Obrigada, Carol. Esse tema tão importante, né, pra gente discutir. A gente vai ter aí alguns minutos para conversar, para trazer aí alguns conceitos e também apresentar um material para quem nos assiste. A expressão recomposição das aprendizagens passou a ser muito presente no dia a dia escolar nos últimos anos, né, meninas? Mas na prática, o que seria, como é que a gente pode definir, Cris, recomposição de aprendizagem? Então, recompor a aprendizagem, eu acho que a gente usou muito no passado o termo recuperar. A gente está deixando até um pouco de lado, mas a gente pode falar em retomar, revisar, trabalhar de uma forma diferente algumas lacunas e defasagens que ficaram no percurso educativo desse estudante. E sabe, Carol, a gente está descobrindo, né, a educação tem visto cada vez mais que isso não é o efeito, né, de uma pandemia como a gente viveu, né, esse mundial. Não é efeito só de efeitos climáticos que levam os alunos para longe da escola por um tempo, mas que a recomposição é algo que precisa estar constante. Nós vamos trabalhar sempre porque teremos ao nosso lado sempre estudantes com algumas lacunas a serem trabalhadas. E quais seriam as estratégias, Cris, que a gente pode pontuar aqui bem conceitualmente, talvez, para direcionar a recomposição da aprendizagem? Olha, eu vou destacar 5 ou 6 aspectos, Carol, que a gente tem alguns levantamentos internacionais e interessante como eles batem em pontos centrais. Nos últimos 2 anos, a gente teve também esse movimento brasileiro que chamado, né, Pacto Nacional para a recomposição das aprendizagens. Então, se a gente analisar alguns levantamentos internacionais e mesmo o Pacto Nacional para a Recomposição, a gente encontra alguns eixos centrais que nos dão pistas para esse trabalho. Por exemplo, currículo. Então, toda escola, todo grupo, né, maior precisa fazer um trabalho de priorização curricular. Então, quando a gente vai recompor, a gente vai organizar quais são os objetos do conhecimento essenciais, quais são as competências, as habilidades essenciais. Isso não é fácil, eu preciso ter um grupo de pessoas me ajudando a fazer isso. Aí eu preciso também ter formação de professores. Então, os professores precisam ser trabalhados
para esse novo movimento. Nós precisamos ter um sistema de avaliação alinhado. Então, eu faço uma avaliação diagnóstica, eu acompanho, né, com instrumentos formativos de avaliação, e com esse feedback eu vou agindo no processo. E eu preciso também pensar que essa recomposição leva uma mediação pedagógica diferente em sala de aula. Os alunos são diferentes, aprendem de forma diferente. Então, esse eixo de ter alternativas pedagógicas, práticas diferenciadas em sala de aula é uma necessidade. E a formação pode me ajudar para isso. E também a gente nunca esquece que vai precisar de materiais. E interessante que isso não vem de um grupo editorial falando isso, né? Pesquisas e levantamentos, né, de vários universitários, professores, pesquisadores. Eu preciso ter um material apropriado também, que ajude e subsidie esse professor no processo. Muito legal esses 5 pontos que você trouxe pra gente, bem interessante. Um deles, inclusive, foi a avaliação. Como ponto de partida, a gente pode pensar aí para a recomposição. Sim. Professora Natana, quais são as principais características, então, desse pontapé inicial, não sei se a gente pode chamar assim, avaliação diagnóstica? Olha, Carol, a Procris foi muito sábia na fala dela, porque esses pontos que ela levantou, eles se aplicam durante todo o processo de recomposição. E quando a gente pensa em uma avaliação diagnóstica, esses pontos também são muito importantes. Mas 2 palavras, assim, que não podem faltar quando a gente pensa em diagnóstica é estratégia e priorização. Estratégia, porque quando eu penso numa avaliação diagnóstica, eu não posso encher essa avaliação de questões, de objetos de conhecimento, de habilidades, porque eu preciso entender que essa avaliação, ela vai nortear todo o meu trabalho. Então, se eu quero saber quais são os conhecimentos prévios dos meus alunos e quais são as lacunas, eu não posso sobrecarregar essa avaliação. Por isso que ela tem que ser estratégica. E, ao mesmo tempo, a priorização, porque quando eu vou montar uma avaliação, assim como eu faço uma priorização curricular de tudo aquilo que vai ser trabalhado durante o ano, essa avaliação precisa estar alinhada com essa priorização. Então, quais são as habilidades que são muito importantes para aquele ano? E aí, a partir dessas habilidades que são prioritárias, estruturais, eu monto essa avaliação. Porque a diagnóstica, ela vai ser esse norte para o professor. Nossa, essas habilidades dos meus alunos foram bem, então eu posso trabalhar de tal forma. Nossa, essas daqui eles tiveram muita dificuldade, então eu preciso recompor. E é a partir dessa diagnóstica, a partir dessa avaliação, que eu consigo traçar estratégias, que eu consigo traçar ações efetivas para a minha prática em sala de aula. E aí, pensando então nos resultados dessas avaliações, como é que a gente pode transformar esse resultado numa ação concreta de planejamento e intervenção pedagógica? O primeiro ponto é pegar essa avaliação, os resultados e mapear essas habilidades, né? Dentre essas habilidades, ver de fato quais são essas habilidades que são muito fundamentais e que os alunos tiveram dificuldade ou apresentaram ali alguma lacuna. E a partir disso, estruturar dentro do meu planejamento, incorporar no processo de sala de aula essa recomposição. Porque muitas vezes a gente pensa que a recomposição é uma recuperação. Então, eu vou fazer uma atividade para recuperar essa habilidade. Não. A recomposição, eu costumo falar que são os 2 passos que a gente dá para trás para tomar um fôlego para continuar a subir a escada. Para dar um impulso. Exato. Porque não adianta, por exemplo, vamos supor que eu vou ensinar para o meu 3º ano do ensino fundamental sobre o gênero textual receita. Só que os meus alunos não sabem sobre lista, eles não conseguem identificar um verbo no imperativo indicando uma instrução. Como que eu vou apresentar um gênero que é estruturado com uma lista e com instruções se os meus alunos não sabem? Então, eu volto, eu dou esses passinhos para trás, explico o que é uma lista, quais são as características, explico sobre os verbos no imperativo, sobre o texto instrucional. E aí, a partir disso, eu consigo apresentar uma receita para o meu aluno, porque vai fazer sentido. Porque se eu apresento um objeto do conhecimento novo, uma habilidade nova, sem que ele tenha esse conhecimento prévio, sem fazer essa recomposição, ele não vai conseguir avançar. E aí, esses resultados, eles vão ser cada vez mais prejudicados. E o pior de todos os cenários, a aprendizagem, que é o que a gente quer que aconteça na nossa sala de aula,
não vai acontecer. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. Quais são os objetos do conhecimento que eu tenho que trabalhar nesse ano? Quais são as habilidades ligadas a ele que eu preciso recuperar? No sentido de recuperar o fôlego, de retomar o conteúdo, de voltar naquilo que é básico, sabe? Para que esse meu aluno consiga acompanhar. Porque quando a recomposição não acontece, a gente traz para esse aluno um cenário de... É um enfraquecimento mesmo, né? Ele fica desmotivado, porque ele não consegue acompanhar, ele não sabe. Então, a recomposição traz um cenário de equidade dentro da sala de aula. Eu gosto muito daquela imagem, vocês já devem ter visto na internet, que são as pessoas assistindo ao jogo. E aí tem igualdade, todo mundo com o mesmo banquinho. E a equidade, cada um com um banquinho. Uma altura diferente. Que fica num tamanho que eles consigam ver. E quando a gente pensa em recomposição, é isso. É olhar para o aluno de forma individualizada e falar... Para esse aqui, eu vou ter que trabalhar um pouco mais os conceitos. Para esse aqui, eu vou precisar de mais atividades. Para esse daqui, eu vou ter que ficar um pouquinho mais de perto para que ele consiga entender. Então, essas são as ações. Um olhar muito sensível desse professor buscando ali essas atividades. E aí vem o que a Cris falou que é fundamental. Um material que auxilie o professor. Porque é um processo que leva um tempo. Pensando, antes de falar do material, a gente vai chegar lá. Queria falar um pouquinho sobre essa questão da heterogeneidade de uma sala de aula. Porque como você disse, cada aluno tem uma necessidade. E a sala de aula tem muitos alunos. E aí entra o desafio do professor, né, Cris? Como atender... E quando se fala em recomposição, a primeira cena que vem na minha mente é uma sala de aula com crianças de diferentes níveis. Exato. E aí, qual o desafio? Como é que o professor intervém ali com cada aluno num momento? Ainda bem que eles são diferentes, não é? Eu acho que esse heterogêneo é que dá a riqueza da sala de aula. A gente, às vezes, chama isso assim, é uma tensão criativa. Porque você tem uma habilidade melhor nesse aspecto, quem sabe esse é mais sinestésico, mas ele tem um conhecimento de um jogo digital que ele pode trazer para o grupo. Cada um tem uma potencialidade. O problema é um estudante ir para a escola e não fazer sucesso em nada. Então, a evasão é um problema, porque eu não consigo nem recompor. Eu preciso que esse estudante se sinta bem e que eu requisite ele como meu ajudante em algum aspecto. Esse menino, essa menina pode contribuir de forma diferenciada. Então, a gente tem que ter esses olhos para a turma para descobrir essas questões. Eu acho que o grande segredo, porque as turmas são e serão heterogêneas, ainda bem. Elas são e serão heterogêneas. Então, vamos aproveitar essa diferença entre os nossos alunos para fazer os trabalhos interpares, né? A gente chama de peer instruction, a gente fala de intervenção interpares, a gente fala de avaliação interpares, a gente fala dessa monitoria dos colegas. Gente, quase que alguns teóricos, não sei, alguns vão levantar do túmulo e vão dizer, ai, que maravilha. Porque, às vezes, isso não custa muito caro. Eu propiciar atividades durante a aula que sejam colaborativas, porque com a fala do meu colega eu vou entender muito melhor, sabe? Ali eu estou individualizando melhor, porque aí cada um eu trabalho em duplas, depois eu trabalho em trios, eu faço quartetos e eu vou começar a ver que a turma, depois quando eu aplico, não é um instrumento de avaliação individual, eu tenho possibilidade de ver que ele também começou a avançar. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito boa para classes heterogêneas. E um ponto bem legal que a Cris levantou é isso de o aluno ir se motivando, porque é um resgate da autoestima desse aluno, né? Então, o trabalho em grupo, o colaborar, o interagir, traz esse resgate da autoestima que, para a recomposição, para a aprendizagem, é muito importante. Porque esse aluno consegue ver que ele também consegue progredir. E quando a gente fala de recomposição, muitas vezes a gente olha para as lacunas, para o que o meu aluno não sabe. A parte ruim, né? A parte ruim. E, na verdade, a recomposição, ela tem um lado muito bonito, que é o olhar para o que o meu aluno sabe. Claro que a diagnóstica vai mostrar essas lacunas, né, de aprendizagem, mas também olhar para como eu posso partir a partir dos conhecimentos dos meus alunos. Olha, o que ele sabe? Exato. Isso é fantástico. Isso é Sim. Isso é também
Com certeza. Então, a gente falou aí sobre avaliação, sobre planejamento, sobre intervenção, mas existe um papel central quando a gente pensa em recomposição de aprendizagem, que é o papel do professor, né? Sim. Qual que é o papel da mediação do professor dentro do processo de recomposição de aprendizagem? Olha, o professor, ele tem um papel muito importante, primeiramente com esse olhar sensível, né? O professor, ele precisa olhar para esse aluno e entender que esse aluno precisa do auxílio dele para recompor essa aprendizagem. Porque é um aluno que provavelmente já está desmotivado. E quando a gente pensa em uma sala heterogênea, a gente falou dos níveis, né, de aprendizagem, mas se nós olharmos para a realidade do nosso país, nós temos alunos estrangeiros, nós temos alunos que mudaram de um estado para o outro, e isso torna mais heterogêneo ainda. E aí, a questão da aprendizagem, né, a recomposição é mais fundamental. Então, o professor, ele entra como um mediador para colocar esse aluno como protagonista. Então, ele vem para resgatar essa autoestima do aluno, para motivar, para criar situações dentro da sala de aula que o aluno consiga se desenvolver. E aí, eu acho que um papel muito importante das nossas metodologias ativas dentro da sala de aula. Porque a gente quer que esse aluno seja protagonista, a gente quer que ele tome o papel ali da aprendizagem dele, que ele consiga se desenvolver. Mas o professor, ele vem como um suporte. Ele vem ali pensando nas estratégias, ele vem ali separando as habilidades e tudo de forma intencional. Eu acho que a gente pensa nesse professor como um papel fundamental e cheio de intenções nessa sala de aula. Nenhuma ação desse professor pode ser desvinculada dessa intenção de recompor. E algo que é muito importante a gente pensar é que a recomposição, ela não é a parte do processo, ela tem que ser integrada no nosso planejamento, ela tem que ser parte do nosso dia a dia. Constantemente a gente faz a recomposição em sala de aula. A diferença é que agora a gente vai com um olhar intencional, para que esse aluno, sem saber, está desenvolvendo uma habilidade que é fundamental para aquele ano. Mas eu, enquanto professor, estou ali, estou trabalhando e estou propondo atividades para que ele desenvolva aquilo que é necessário. Você tem razão, né, Natana? Sabe, o professor é o elemento chave no processo de recomposição. Eu posso priorizar o currículo, eu posso ter um bom sistema de avaliação, eu posso pensar em alternativas pedagógicas, mas eu preciso ter esse professor por inteiro ali na sala de aula. Então, eu acho que uma coisa importante de lembrar sempre às pessoas, aos profissionais da educação, aos gestores, primeiro, valorização do trabalho docente. Então, valorize o trabalho desse professor, que ele tenha oportunidades, não é? Às vezes, dentro da sua própria carga horária, para estudar, para participar de momentos formativos. Então, apoio, né? Esse professor precisa ser apoiado, ele precisa ser cuidado, né? Tantos professores adoecendo. Então, por coisas simples, às vezes, que é o próprio clima organizacional, né? Se eu dou um grito no canto do corredor, então, um professor precisa ser cuidado para que ele esteja por inteiro na sala de aula. Aí, ele também, nesse reflexo de uma escola que cuida, ele vai ter um olhar mais cuidadoso para cada um desses estudantes na sala, para os grupos, porque eu não dou conta, as turmas são grandes, heterogêneas, por isso a gente divide em grupo, os grupos nos ajudam, daí a gente vai atendendo grupos maiores, depois volta em alguma atividade mais individual, mas realmente o professor precisa ter um apoio, não é? Pedagógico e como pessoa. A gente entende que o professor, às vezes, tem sobre ele uma carga maior do que aquela que a gente consegue desempenhar. Exato. Os desafios são inúmeros, assim, a gente percebe que são muitas dificuldades. Muitos professores, eles encaram mais um material, mais uma coisa pra gente fazer. Vocês teriam algumas dicas, assim, alguma estratégia pra mudar o olhar, talvez, das dificuldades e focar, assim, no sucesso, no desenvolvimento dos alunos? Olha, Carol, pensando sobre recomposição, eu destaquei aqui 4 desafios que eu encontro em sala de aula quando penso em recomposição com os meus alunos, né? E eu penso nos desafios não como coisas assim, como barreiras, mas sim como motivações. O que eu vou como fazer uma com cama eles? elástica. Exato. Uma mola, Isso. impulsionando.
Então, a primeira coisa que eu pensei que nós já citamos, as turmas numerosas e heterogêneas, né? Então, a gente tem uma turma muito diversa, muitos alunos. E eu acho que para esse tópico, o que eu sempre uso como saída é a divisão por pares ou em grupo. Porque a gente consegue dividir e dar uma atenção maior. Colocar um aluno que às vezes já esteja um pouquinho melhor naquela habilidade com o que não esteja tão bem. E eles vão ali trabalhando juntos. E às vezes pela mesma linguagem que eles têm um com o outro, né? Exato, fica acessível, né, para eles. Então, esse é o meu primeiro desafio. Um outro desafio que eu tenho é em relação à formação. Porque hoje a gente tem momentos como esse na internet, nas escolas, para a gente conversar sobre recomposição, para a gente conversar com os outros professores. Olha, eu sou professora de língua portuguesa e você? O que você tem feito na sua sala? Essa troca nos momentos de formação entre os professores também é muito positivo. Porque às vezes eu tô com um aluno ali que tem sido desafiador em relação à recomposição. E alguém com outro olhar te ajuda, né? Exato. Então, acho que esse é um outro ponto. Tempo. Porque o tempo do professor, ele é escasso. Às vezes a gente tem tantos projetos para dar conta e a gente olha para a recomposição e fala, mais uma coisa. E aí eu já vou juntar o quarto desafio, porque ele acaba auxiliando nesse, que é o material. Quando a gente tem um material que olha para a recomposição como parte do processo, e dentro desse material a gente tem proposições de conceitos, de atividades, isso otimiza tanto o tempo do professor. Porque eu não preciso parar para buscar materiais, para pensar em atividades. O material já me traz esse suporte. Por isso que hoje a gente parar para falar de recomposição é tão importante. Porque é o repensar desse material, ter proposições de novos materiais que tragam essa visão da recomposição. Parte do processo, integrada ao processo, facilitando para o aluno a compreensão e para o professor, que também precisa desse tempo de planejamento e que estando ali fica mais fácil, fica simples e acontece de uma forma muito natural. Muito bom. Olha, eu concordo com muito, acho que do que você estava falando. E eu quero destacar uma coisa. Quando você começou, eu ia dizer que talvez um passo essencial, eu vou começar uma nova experiência, eu vou estar recompondo a aprendizagem dos meus estudantes. E aí você falou assim, eu vou contar uma experiência minha como professora. Teu olhinho brilhou. Não deu para esconder. Então, assim, sabe? Primeiro, o nosso olhinho precisa continuar brilhando. Então, a gente precisa estar ali nessa sala de aula por inteiro para que a gente ainda brilhe e tenho o desejo de pensar uma nova estratégia e conversar com um colega de trabalho sobre um caminho que eu posso estar fazendo e que deu certo. Porque senão a gente só partilha o que não deu certo. E isso reclama, não nos né? faz, a Só gente só reclama. reclamações. Isso não nos faz avançar. Aí, essa questão de encontrar com um outro hoje, você formar uma rede e você aprender com experiências exitosas. E eu quero até destacar que nós temos um material do Ministério da Educação, Boas Práticas para a Recomposição das Aprendizagens, Experiências de Estados e Municípios do Brasil. Olha que coisa boa. Então, você já tem manual até disponível para você socializar boas práticas das salas de aula em diferentes locais, diferentes experiências. Mas eu preciso constituir a minha rede também, aqui no meu território, com colegas que estão próximos de mim e que têm realidades semelhantes à minha. Então, eu não posso me isolar. E eu também, o último ponto que eu destaco e que você falou, é a questão de que eu preciso também do apoio e de uma ajuda externa. Às vezes a gente pensa assim, não, o professor, ele tem que ser um professor autor. Sim, ele tem que ser autor da sua prática, mas um professor não tem condições no dia a dia de elaborar todos os materiais sozinhos. Então, uma equipe de especialistas que possam contribuir é muito importante. E puxando esse gancho da questão do material, eu queria entrar na questão do PNLD 2027, que é o Programa Nacional de Compra de Livros Didáticos para os Anos Iniciais. Ele coloca a leitura, a escrita e o letramento matemático no centro do debate educacional. E aí eu queria saber, na opinião de vocês, o que um material didático precisa ter para oferecer um apoio de forma consistente ao trabalho do professor dentro desse tema das recomposições de aprendizagem. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é o alinhamento desse material às habilidades prioritárias da BNCC, né? Porque a gente sabe que alinhado à BNCC,
os materiais são, mas um olhar muito, muito sensível e muito especializado de aquilo que é prioridade. Porque o ano passa muito rápido em sala de aula e a gente não dá conta de trabalhar todas, mas aquilo que é prioridade precisa ser trabalhado. E junto com isso que precisa ser trabalhado, quais são as habilidades que são essenciais? Que foram, por exemplo, olhando para um terceiro ano, que eram de um primeiro ano, de um segundo ano, né? Desse período de alfabetização que eu preciso retomar. Quando nós olhamos para a língua portuguesa, por exemplo, nós temos habilidades na língua portuguesa na BNCC que são grupo 15, que a gente chama, que vão de primeiro a quinto ano. Então, são habilidades que precisam ser trabalhadas em todos os anos do EFAI. Então, quando eu olho para um material didático que tem ali essas habilidades sendo incorporadas, com explicações para o professor de como tornar essa prática natural, um processo, relacionando os objetos do conhecimento a essa recomposição que precisa acontecer, olhando para as nossas realidades de sala de aula. Esse alinhamento de habilidades dentro do material é muito importante. Fora que não é só conceito, não dá para ter um material didático, principalmente olhando para anos iniciais, cheio de conceito. Prática, né? Exato, a gente precisa de uma parte prática, então a gente precisa de exercícios e atividades que desenvolvam essas habilidades nos nossos alunos, sem esquecer que eles são crianças. Então, um olhar voltado para essa infância, voltado para o lúdico, que é algo fundamental para essas séries iniciais. E nem dentro da coleção a gente percebe que tem alguns tópicos, né, Cris, que chamam a atenção ali para o professor, um direcionamento, que vocês falaram que otimiza o tempo do professor. Então, dentro do material, o professor tem acesso a esses elementos bem pontuais que vão facilitando o seu trabalho também, né? Eu considero isso muito importante, Carol. Então, quando você abre um livro, né? Vamos pensar que eu abro um desses livros, como da coleção Para Aprender, você encontra ali um subsídio que é como se uma formação continuada com esse professor fosse acontecendo em cada momento que ele vira uma página do livro do professor. Porque ali você tem ali, na verdade você tem uma equipe de profissionais que estão dialogando com o professor em cada atividade que ele está planejando e que ele está organizando, né? Porque essa é uma prática intencional. Cada atividade que a gente faz em sala de aula, ela é planejada antecipadamente. Mas eu tenho ali toda uma discussão, né? Até destacada, né? Em cor diferenciada, para facilitar o professor. E eu vi, assim, algumas coisas, inclusive fazendo uma diferenciação, como é que eu vou atuar com diferentes estudantes em processo de inclusão em determinada atividade que está sendo sugerida ali. Então, é um processo contínuo, semanal, que está ali acompanhando o professor como uma formação continuada, escrita ali no próprio livro, né? De forma muito palatável, atrativa para o professor, né? Um conhecimento atualizado, alinhado aos documentos oficiais, mas com propostas metodológicas ativas e colaborativas, com sugestões ali no percurso. Meninas, é um assunto que a gente teria horas para conversar, recomposição de aprendizagem, não só conceitualmente, mas dando dicas práticas. Mas para finalizar assim, a nossa conversa, eu queria que vocês dessem a visão de vocês como profissionais e estudiosas da área em relação ao material. Qual é o diferencial, então, da nossa coleção Para Aprender? Quando eu olho principalmente para o componente de língua portuguesa, Carol, eu vejo um material que é muito contextualizado, né? Então, todos os objetos do conhecimento voltados para a língua portuguesa são contextualizados, alinhados à BNCC, com as habilidades de recomposição também partes desse processo. E a gente percebe que as orientações para o professor vão muito além do que só explicar como aplicar aquele conteúdo. São explicações de orientações pedagógicas mesmo, de como aproveitar aquele conteúdo para aprofundar, para explanar, e uma gama de materiais, de planos de aula, sequências didáticas que vem a partir do material didático para desenvolver as habilidades com os nossos alunos. Então, é uma otimização de tempo para esse professor, ao mesmo tempo que é um material muito completo e que desempenha em sala de aula esse percurso que a gente conversou aqui, de trabalhar o objeto que é essencial para aquele ano, de olhar com sensibilidade para a recomposição, olhar de forma personalizada
diferenciada para cada aluno, porque como a Cris colocou, tem sugestões ali de como trabalhar com alguns alunos de forma diferenciada. Então, é um percurso muito completo, né? E esse professor, durante essa leitura, ele consegue perceber que o material, de fato, é um parceiro. Não é só mais uma coisa que ele tem que dar conta. É uma parceria que é estabelecida através desse diálogo, dessas orientações pedagógicas. Muito bem. Cris, mais alguma? Eu acho que essa é uma grande valia, né, de a gente ter, numa coleção como do Para Aprender, a possibilidade de você ter a recomposição da aprendizagem incorporada ao próprio material. Enquanto por muitos anos, às vezes, a gente tentava fazer dar certo, até no contraturno, atividades, né, com relação a lacunas, defasagens, aqui você tem algo integrado no próprio turno de aulas, em cada componente curricular, você vai estar trabalhando questões a retomar, a recompor e também o que é essencial a ser trabalhado e que precisa ser priorizado em cada ano letivo. Muito obrigada, meninas, por dedicarem um tempo aí da agenda de vocês para a gente discutir um tema tão importante, tão relevante aqui para a nossa educação. Foi ótimo, espero vocês numa outra oportunidade. Obrigada. E você, professor, não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, seguir o Instagram da @editoraorbitaoficial para ter acesso a outros conteúdos como esse. Vale lembrar também que esse trabalho de recomposição de aprendizagem está presente em todos os componentes da coleção Para Aprender, aprovada no PNLD 2027. E se você quiser conhecer mais sobre a nossa proposta pedagógica dessa coleção, acesse o nosso site pnld.editoraorbita.com.br. Lá você encontra os livros e os objetos digitais que estão disponíveis para a sua avaliação. Nos vemos numa próxima live. Até mais!